Hoje aqui no podcast Fala ADM, o professor Renato Guimarães com a gente para poder bater um papo a respeito de dois assuntos do momento. A gente vai falar sobre ensino à distância, que é importantíssimo. Um grande número de alunos hoje está cursando, né, esse tipo trabalhando desse tipo de forma, né, estudando dessa forma. E outra também sobre inteligência artificial. Será que nós devemos temer a inteligência artificial? Será que a Skynet está chegando? Vamos conversar com o professor Renato Guimarães sobre esses dois assuntos. Renato, ensino à distância é o futuro ou já é o presente já de muita gente e será e continuará sendo? Não, com certeza é o presente. Eu estou no ensino à distância desde 2006, mais ou menos. Fui professor presencial muitos anos. Depois migrei para o ensino à distância quando ninguém acreditava no ensino à distância. Isso mais ou menos em que ano, você lembra? Foi em 2006. 2006. Eu já dava aula desde 2002. Mas em 2006 eu migrei totalmente para o ensino à distância, mas completamente desacreditado. Todos os professores diziam, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, e muito pelo contrário. Eu sempre acreditei, eu acho sensacional a ideia de que você... Pensa só, você lá no interior do Acre, qual era a oportunidade que você teria de ter um ensino com a qualidade que se tem nas capitais? Era quase nenhum. Hoje em dia, o mesmo professor que dá aula aqui em ensino à distância, aqui no Rio de Janeiro, é o mesmo professor que está dando aula de ensino à distância lá no Acre. Então, isso aí, olha, para mim, democratizou o ensino, principalmente o ensino universitário. É claro que a gente não pode achar que todas as faixas etárias vão realmente funcionar com o ensino à distância. Eu tive a experiência da minha filha agora na pandemia, né? Ela ficou em casa, não era por uma opção que ela não ia à aula, era simplesmente porque ninguém estava saindo de casa, e foi muito difícil para ela. Ela estava na faixa de... Hoje ela está com 11, ela estava na faixa de 8 anos. Era muito difícil ela se prender a um conteúdo online. Ela dispersava demais e eu vi que com todos os amigos dela aconteceu a mesma situação. É muito difícil. Então, nessa fase de aprendizado, digamos no ensino fundamental 1 e 2, eu acho que isso ainda não funciona. Pode ser que no futuro até se descubram outros modelos que venham a funcionar. Já a partir do ensino médio, você acha que começa a melhorar essa capacitação para o ensino à distância? Eu acho que sim, em função do amadurecimento dos alunos, né? No segundo grau, os alunos já são mais capacitados para poder ter pelo menos um híbrido, né? Uma parte online e uma parte presencial. Mas eu digo a você que é o presente e o futuro ainda tem muita coisa para se aprender. Quando eu comecei lá, em 2006, era tentativa e erro. Essa era a verdade. Ninguém sabia. E quais cadeiras você ensinava na época e hoje? Eu sempre ensinei todas as cadeiras da área de tecnologia ou marketing. Mas naquela época, é o que eu falo, era tentativa e erro. Nós começamos como? Nós começamos dando aula, inclusive, online, ao vivo, o que depois se demonstrou impossível e até desestimulava os alunos. Teve um momento que a gente dava aula que tinha 200 alunos na sala. Logo depois, como a aula ficava gravada, eles se desinteressaram de assistir online, né? Online a gente respondia as perguntas, tinha um grupo de operações que ficava filtrando as perguntas, a gente acabava respondendo. Isso no início, né? No início. 2006. Inclusive, as provas eram feitas no papel. A gente ia lá no centro, recolher essas provas, corrigir essas provas à mão para depois dar a nota para os alunos. Volto a falar, foi tentativa e erro. Aí se viu que isso era completamente inviável. Por quê? Porque a demanda de cursos aumentou absurdamente. Muitos cursos passaram do presencial para o ensino à distância. E você dando as aulas assim, hoje você diz que no início eram aulas ao vivo e agora são aulas gravadas, né? Porque a dinâmica ficou melhor, né? A didática ficou melhor também. E com isso, nas aulas gravadas, você também como professor
acha que você desenvolve melhor a matéria, você dando essa aula? Porque você pode gravado, você dá aula, de repente errou, corta, volta, e na hora de fazer uma edição você diminui, inclusive, às vezes se desenvolveu durante 1h30, você pode consolidar para 1 hora de forma mais objetiva. É isso mesmo que funciona assim? Sem dúvida. Olha, lá naquele começo nós também dávamos aula de 1 hora. E aí, quando ficava gravado, essa geração não assiste aula de 1 hora. Essa é a grande verdade. E aí nós entendemos o seguinte: não vamos dar mais aulas tão longas. Procurávamos os principais assuntos da disciplina, o que causava mais dúvidas, porque nós temos um fórum de dúvidas, né? Então a gente entendia, começou a entender o que o aluno tinha mais dúvida, aproveitamos esse fórum e começamos a usar esses assuntos específicos e fazíamos aulas menores. E isso funcionou perfeitamente. Os alunos, em vez de assistir 1 hora de aula, eles assistiam às vezes 3 aulas de 10 minutos, 15 minutos. Que absorve mais a informação, né, o conteúdo. Nem se compara. Para o professor é melhor que o professor não fica 1 hora se desgastando, só falando. Vários professores, assim como eu, a gente falava assim, a gente dá aula para as plantas, porque não tinha nenhum aluno ali, né? E também não tinha nenhum aluno do outro lado. No começo, quando era ao vivo tinha, até claro. tinha, mas depois não tinha mais ninguém. Então a gente dava aula para as plantas. E aí era 1 hora se desgastando, você só falando, não tendo troca nenhuma, que é um erro, porque a internet é um local de troca, né? É mão de 2 vias, né? Tanto quanto você ensina e você aprende também. E nesse momento não tinha isso. Quando a gente diminuiu o tamanho, a gente viu que funcionou. Ah, sim, porque aí o próprio professor é mais objetivo, tem mais objetividade, não fica imaginando isso que você falou, que está dando aula, está conversando apenas com o microfone, quer dizer, não tem, né? Porque mas de forma mais curta, mais rápida, o professor até se sente mais à vontade até para realmente falar com as plantas, como você diz, mas de qualquer maneira consegue sintetizar, né, bem o conteúdo. Impacta melhor os alunos. Posso garantir a você que aquelas dúvidas que eles teriam que você está tirando ali, você está resolvendo o resto do conteúdo, porque existe o conteúdo para ele ler. E ali você só está realmente aumentando o conteúdo com situações. Normalmente a gente dava situações práticas do dia a dia. O aluno ficava muito mais fácil dele entender. Agora, você disse que no início, quer dizer, fazia as provas em papel, e hoje em dia as provas são todas também de forma eletrônica, e em nenhum momento o aluno, por exemplo, a sede do curso é aqui no Rio de Janeiro, uma hipótese, e aí você tem aluno do outro lado do país. Em nenhum momento esse aluno do outro lado do país ele é avaliado presencialmente, é tudo feito de forma eletrônica, ou em algum momento ele tem que fazer uma avaliação presencial? O que acontecia? Antes o MEC obrigava que as provas fossem presenciais. Então você está falando, esse aluno do Acre, ele tinha que ir a um polo parceiro. Se você não tivesse um polo parceiro lá no Acre, aonde você teria uma biblioteca para o aluno aprender mais, você tinha que ter os computadores, porque você não pode obrigar o aluno a ter esse computador, apesar de que 90% tem, né? Mas você não pode obrigar ele. Então tem os polos parceiros. Antes da pandemia, o MEC obrigava a ter as provas presenciais em cada disciplina. Depois da pandemia, ninguém podia sair de casa, aí passou a se fazer as provas de casa, como até hoje está funcionando dessa forma. O MEC está aos poucos mudando isso. Ele agora, por exemplo, ele pega uma disciplina por curso, pelo aquele grau que a pessoa está, e essa disciplina tem que ser feita presencial. Mas, digamos, normalmente se tem uma média de 6 a 7 disciplinas por cada módulo, né? E aí o aluno só precisa fazer uma presencial, as outras ele faz online. A pandemia serviu para quebrar uma série de paradigmas, né? E um deles na própria educação. O home office hoje, por exemplo, você vê uma série de empresas que praticamente os funcionários todos estão em home office. Você vai na cidade, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, é um vazio quase que completo. É verdade. É uma série de empresas fechando, agências bancárias fechando, gerentes de banco, você nunca imaginou que fossem trabalhar fora de uma agência, estão trabalhando, muitos deles em casa, atendendo os clientes, enfim, se mudou muito o conceito, né? E você como professor de administração, né? Quer dizer, é tecnologia, mas voltada à questão de marketing, né? Também. Então você tem um grande número de professores. Você também é ligado à área de administração e é professor também de muitos
futuros administradores, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. O administrador, ele está preparado para os novos tempos, com a aula à distância? Porque... Tá sim. Por mais que as pessoas desacreditem a aula à distância, o conteúdo é criado por um professor especialista. O conteúdo que está lá normalmente é um conteúdo muito, muito bom, que prepara as pessoas muito bem. E não modifica muito do presencial. Muito pelo contrário. No presencial, algumas vezes você pega um professor bom e outras vezes você pega um professor ruim. Essa é a verdade. Não há garantia nenhuma de que porque está no presencial você tem um professor bom. Enquanto que no conteúdo, não. A universidade preza pelos melhores professores daquela disciplina. E esse professor é quem ministra essa aula. Então, certamente, eles estão sendo muito bem preparados. E, com certeza, os próprios alunos formam grupos de estudo entre si, né? Utilizando a tecnologia, o WhatsApp, e principalmente, talvez, o WhatsApp, né? Troca informações, troca conteúdo, troca apostilas. Críticas ao professor também. Claro, com certeza, né? Com certeza, sem a menor dúvida, né? Mas são críticas construtivas, né? Falar mal do professor, mas sempre, né? Mas no fundo, muitos alunos falam hoje mal de alguns professores, mas daqui a 3, 4, 5 anos vão estar apaixonados por aquele professor. Sem dúvida que eles vão mudar de ideia. Não só que exigia muito, mas aqueles que eles achavam que era meio chato, mas pô, aquele cara ali era meio chato, mas o cara tinha um conteúdo bom, cara é bom, ele passava uma boa informação. E depois, quando se formam, são todos profissionais, às vezes a mesma profissão também. Alguns alunos se formam e transformam também em professores, né? Vão ser colegas de bate-papo, de banca, de chopp. Claro. E outros fazem mestrado, doutorado, daqui a pouco vão ser colegas de banca para outros mestres, outros doutores. A vida é assim, é dinâmica. Só voltando à situação que às vezes as pessoas não conseguem entender da prova. Aí fala assim, a prova é online. Aí a pessoa fala, pô, mas isso aí é muito fácil de burlar. Os próprios alunos trocam todas as questões da prova. Mas o que existe? Existe um banco de questões que todos os professores daquela disciplina, todo ano, fazem questões, todo semestre fazem questões novas para esse banco. Então, eles trocarem essas questões, muitas vezes não adianta nada, porque as questões que estão lá são novas e isso faz com que essa avaliação seja válida. Porque se realmente eles trocassem todas as questões, como eles... eu volto a falar, foi tudo tentativa e erro. Quando a gente descobriu que os alunos estavam fazendo isso, já estavam vendendo as questões na internet. Quando a gente descobriu isso, falou, não vamos fazer mais assim. Vamos fazer... Tem esse grande banco de questões, mas vamos sempre botar questões novas e com isso eles vão ser realmente bem avaliados. E também tem o seguinte também, né? Burlando hoje, mas o mercado amanhã ou depois, quando a pessoa se formar, não adianta, sabe? Você vai ter que demonstrar um conhecimento profissional, por menor que seja, dependendo de onde você for trabalhar, entendeu? O administrador, por exemplo, para trabalhar na área financeira, para trabalhar no marketing, de qualquer maneira, algum conhecimento ele vai ter que aplicar que ele trouxe da universidade. Se ele não teve conhecimento nenhum, se ele passou a universidade toda colando, como é que vai ficar complicado na hora dele demonstrar, até numa entrevista de emprego, né, a capacidade dele para exercer aquela função, né? Enfim. Há alunos e alunos. Há alunos e alunos. Né? Agora tem uns que são brilhantes, excepcionais, não precisa nem ter aula se bobear. Ele é autodidata, o cara é sozinho e já distrai. Mas são casos raros na vida, né? A gente percebe bem esses casos quando está na hora do trabalho de conclusão do curso. O trabalho de conclusão no curso de um aluno que realmente se dedicou ao curso, que aproveitou o curso, que pegou o maior número de informações, não apenas no curso, mas conseguiu procurar por informações. Na internet tem muita informação. Sim. Tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa. Sim. Esse aluno sempre faz um trabalho de conclusão sensacional. É bem diferenciado dos outros. E para o professor como você, quando pega um trabalho de conclusão de curso, você notou que o aluno se aprofundou, que estudou, que fez uma bela dissertação, pesquisou, citou bem as fontes. Como professor, dá gosto ler um trabalho desse. Né? Nossa, é sensacional. É por isso que eu estou citando esse diferencial. Dá muito gosto. Agora, também muita gente copia e cola, né? Sim. Mas a gente não aceita esse tipo de coisa. Inclusive, fala para o aluno que ele está transgredindo uma regra que tem que ser cumprida. Ele não pode simplesmente... Ele pode até usar alguma coisa, citando a fonte, claro, mas jamais 100% corta e cola.
Ele pode pegar um pensamento, Exato. Uma citação. Uma citação, citar qual é aquela fonte, mas tem que, em cima disso, ele tem que dar a reflexão dele em cima daquilo que o autor original quis dizer. Então, ele dá a interpretação até contrária que o cara quis dizer. Ele pode até discordar. Até pode ser. Mas tem que embasar. Isso. Né? Tem que embasar porque que ele não concorda com aquela citação do autor. Né? E tem que citar a fonte também, importantíssimo. Sim. Vou beber uma água aqui que vai à vontade. na minha voz. À vontade. Por isso tem água aí. Do nosso patrocinador. Mentira, não é patrocinador, não. Ainda não é. Agora, nessa questão também então, do ensino à distância, está muito difundido. Isso vale para o Brasil todo, para universidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, universidades do Nordeste, do Norte, do Sul, enfim, todas elas trabalham com todas elas, um grande número, podem né? trabalhar. Podem trabalhar com ensino à distância. Né? Não é assim, não é uma coisa específica, só tais universidades, tais são credenciadas para isso. Não. Todas as universidades que podem, como, né, qualquer criar curso, tem que ser reconhecido pelo MEC. O MEC tem que reconhecer. Eu sendo sincero com você, o MEC estava meio perdido nisso, porque, volto a falar, tentativa e erro também da parte do MEC. O MEC não entendia bem como funcionava. Eu falo isso porque, de tempos em tempos, os cursos passam por uma avaliação do MEC. Uhum. E aí vinham os professores de outras universidades que não faziam a menor ideia de como funcionava o ensino à distância. Uhum. Eles iam lá, aprendiam conosco, saíam de lá muitas vezes maravilhados e falando assim, aprendi muito hoje, vou levar isso para a minha universidade, para o meu curso. Uhum. Mas foi muita tentativa e erro. Agora, você, da sua avaliação, todas as carreiras podem ter ensino à distância? Não, né? De fato. Algumas não tem como, algumas tem que ser presencial mesmo, né? Lá se fala que toda e qualquer carreira pode ser. Agora, eu fico sempre pensando, e tem uma explicação da parte deles, por exemplo, um médico. O médico precisa ter um contato, tem que, sei lá, vai ter que algum dia operar uma pessoa. Sim. Como é que essa pessoa vai fazer? Uhum. Aprender só no ensino à distância? Mas eles falam o seguinte, lá tem vários modelos onde eles fazem as aulas práticas. Por exemplo, tem um boneco lá, eles, naquela data, dia e hora marcada pelo aluno, o aluno vai lá e faz aquele procedimento naquele corpo. Hoje eu não posso te dizer se isso vai ser válido, se isso é válido, se isso funciona. O futuro dirá. Até porque vai ter, de repente, um corpo que é um holograma, né? Que vai se criar, enfim, não sei. O futuro é uma loucura, né? Essas questões tecnológicas. A gente sempre fala que a gente não pode prever o futuro com as tecnologias que a gente tem hoje. É verdade. Porque a tecnologia muda muito rápido. É impressionante. E aí vem aquela segunda questão que você quer falar, que é a inteligência artificial. Vamos entrar nela no sentido de que... mas só retornando um pouquinho antes dessa questão de ensino à distância, quer dizer, mas mesmo algumas carreiras que não necessariamente possam ser feitas totalmente em ensino à distância, com certeza algumas matérias dessas carreiras podem ser feitas à distância, porque são matérias teóricas, talvez. Sem dúvida. Não tem problema nenhum. Você pode ter, de repente, um curso desse, como você falou, por exemplo, medicina, não sei, outro curso qualquer, enfermagem. Eu estou falando aqui, posso estar completamente errado, mas você pode ter, de repente, 20%, 15% ensino à distância e o resto presencial, dependendo por exemplo, fazer, né? Português é uma disciplina que qualquer curso tem. Qualquer curso tem português. E aí, português pode ser online, não obrigatoriamente precisa ser presencial. Então, tem sim. Antes, você só poderia ter, por curso, 20% de curso presencial. Só 20% de disciplinas online. O MEC reviu isso e passou para 40% de disciplinas online. Entendi. Agora, entrando na inteligência artificial, aí eu vou fazer aquela pergunta que a gente abriu aqui a nossa conversa. Precisamos temer a Skynet? A Skynet do Exterminador do Futuro, ela está em gestação? Está acontecendo já? Como é que é isso? Vou te dar uma resposta muito pessoal. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu tenho muito medo. Eu realmente tenho muito medo. Está crescendo de uma forma que está incontrolável. Cara, no outro dia eu vi uma reportagem do Elon Musk falando exatamente sobre isso. Que o pessoal não está percebendo
ela está ganhando um conhecimento absurdo e a gente não sabe. Um dia ela vai descobrir que nós somos o grande mal desse mundo e vai falar, vamos destruir esses seres humanos que o mundo vai ficar melhor, vamos recuperar esse mundo. Podem tomar essa consciência? Podem sim. Pode sim. Não tem nada que controle o crescimento da inteligência artificial. E o Elon Musk estava com muito medo disso. E eu também tenho muito medo disso. Mas eu volto a falar. Isso é uma opinião pessoal muito minha, né? Tem muita gente que fala que não nada disso. Sempre vai precisar do ser humano. Eu não acho que vai precisar sempre do ser humano, não. A inteligência artificial vai ser capaz de gerar robôs que façam tudo que o ser humano faz. É que não é uma coisa agora, não tem esse robô. Se bem que nos Estados Unidos os roteiristas já estão fazendo uma greve para que nos contratos de trabalho, enfim, não se proíba o uso de inteligência artificial para se fazer os roteiros, que parece então que elas estão fazendo os roteiros também, né? Estão fazendo tudo. Porque esse chat GPT. Isso aí do dia para a noite, de repente começou a surgir uma informação ou outra e de repente parece que a coisa já está há 10 anos acontecendo. Não, começou essa discussão agora, não tem nenhum ano. Começou a discussão agora, mas já existe esse trabalho há muito tempo. Principalmente a da captação de informações. Porque o que é, na verdade? Um vasto banco de dados. Hoje o chat GPT está restrito, né? Está restrito a informações até 2019. O chat GPT-4, que é o que está chegando aí, já está se usando informações de agora. Mas o que nós ainda temos acesso só tem informação até 2019. Então, se perguntar quem foi eleito o último presidente do Brasil, eles vão dizer que que foi o Bolsonaro, porque eles ainda não sabem que o chat GPT não sabe que foi o Lula. Né? Ele está usando esse banco de dados antigo, mas é impressionante. Tenta só... Mas esse próprio banco de dados, com o aperfeiçoamento da inteligência artificial, ele mesmo vai talvez... Ele pode não dar uma resposta exata naquele momento, mas ele mesmo já vai começar a inferir o que pode ter acontecido no futuro, no tempo do banco de dados, ou então ainda começar a buscar na própria internet, tendo uma certa autonomia de buscar as informações em outros bancos de dados, sei lá, não sei. Em algum momento isso vai acontecer, você tem toda a razão, mas hoje não, ele trabalha com um banco de dados restrito, né? Porque, e nem sempre ele responde 100%. A gente vê, por exemplo, o Alexa, Google, de vez em quando, umas respostas completamente loucas, né? Não, é só você... Aquela ali é inteligência artificial também, né? Só que no nível talvez mais rústico, simples, né? Mais simples do que isso que está acontecendo agora. Se você perguntar mesmo, se você botar teu nome lá e perguntar quem é essa pessoa, ele vai te dizer que ele não é capaz de dizer ainda porque ele não tem todas as informações para falar sobre uma pessoa. Então tem limitações, mas são bem poucas, vou te falar. Eu gosto sempre de citar uma coisa que eu me lembro que aconteceu no Google. O Google desmente isso sempre, mas o Google estava tendo um grupo de desenvolvimento de inteligência artificial que, num certo momento, eles meio que deixaram de lado esse desenvolvimento e depois descobriram que as máquinas estavam falando umas com as outras. Era uma linguagem rudimentar, mas as máquinas começaram a falar uma com as outras. Entre si, elas criaram uma linguagem que loucura, que nós não entendíamos e estavam começando a falar entre si. Imagina uma coisa dessa. Nós estamos num momento do que a gente chama de IoT, né? Inteligência das coisas. Tudo vai estar na internet e tudo vai poder se falar. Imagina se eles criam uma linguagem própria que nós não entendemos nada e o que eles podem falar entre si. Cara, é uma coisa... Aí é a Matrix, né? Skynet... É o que eu volto a falar. Eles vão descobrir que o ser humano é o grande vilão da história e vão utilizar a nossa energia para fazer aquilo que eles precisam. Porque isso é uma dependência que eles têm, que é a energia, né? Eles não vivem sem energia. Assim como o homem também não vive sem comer e beber, né? Eles não vivem sem energia. Então, eles têm essas limitações. Mas, por aí pelo mundo, está se desenvolvendo muito, deixando de usar o combustível fóssil, né? Usando o combustível solar, né? Os ventos, né? O eólico,
E isso aí vai fazer com que eles criem grandes baterias. No Canadá, nos Estados Unidos, tem lugares, principalmente naqueles desertos, tem lugares com milhões de placas daquela. E no filme Matrix houve a luz solar não chegava até as máquinas, aí então foi aí que elas começaram a criar seus próprios seres humanos, suas baterias humanas, né, para poder justamente suprir essa necessidade de energia. Né? Foi essa mesmo. Então, mas que loucura isso, quer dizer, e no caminho, mas é um caminho sem volta também, né? É um caminho sem volta. Não... A inteligência artificial ela vai se impor de alguma maneira, controlado ou não, descontrolado ou não, vai acontecer. Assim, o primeiro impacto que eu vejo da inteligência artificial é nos empregos. Que a gente goste ou não, essa é uma realidade. Vai diminuir muito as oportunidades de pessoas ficarem empregadas. Isso aqui, num país desenvolvido, é mais fácil de se lidar, mas num país subdesenvolvido ou não desenvolvido, isso vai se tornar um grande problema. Essa, para mim, é a minha primeira grande preocupação, é realmente quanto aos empregos. Porque a gente costuma dizer assim, a verdade é que o emprego não desaparece, o emprego se adapta. O caso do professor que passou a ser um tutor online. Só que o que acontece? Um professor dava uma aula numa turma presencial, em torno de uma turma... eu cheguei a dar aula com 70 alunos dentro de sala, né? Mas o normal é entre 30 e 40 alunos para o aluno poder entender bem o conteúdo. Mas no online, eu estava dando aula para 4.000 alunos. Mas a minha interação com o aluno era quase nenhuma. Porque o conteúdo era muito bom, não foi nem o conteúdo criado por mim, foi o conteúdo criado por outros especialistas. O conteúdo era muito bom e não ficava dúvida. Não ficava dúvida. A gente tinha aquelas aulas online, as aulas videogravadas, e não tinha dúvida. A gente não recebia, porque tem o fórum, onde o aluno pode tirar a dúvida, né? Não recebia dúvida nenhuma. Então, ter 4.000 alunos, na verdade, é como se eu tivesse 10 alunos só. Isso, de certa forma, impacta, porque diminui o número de professores, de tutores necessários, né? O MEC hoje também está aceitando que não precisa ser um professor formado. O tutor pode ser... É a grande diferença entre o professor e o tutor. No caso, o professor foi o que desenvolveu o conteúdo. Agora, o tutor é o que acompanha o aluno durante o aprendizado do conteúdo. E esse tutor pode ser substituído por inteligência artificial facilmente. Facilmente. Tem um grande banco de resposta, como o ChatGPT tem, e responde a qualquer aluno que for necessário. E de acordo com a sofisticação dessa inteligência artificial, ela pode até, inclusive, buscando uma série de respostas possíveis, formular uma outra resposta mais complexa ou mais simplificada, dependendo também, né? Com o tempo, né? Claro. Aí depende, o desenvolvimento da tecnologia, né? Depende da pergunta que você vai fazer, porque ele se baseia muito naquilo que você está perguntando. Se você fizer uma pergunta simples, ele vai te dar uma resposta simples. Se você fizer uma pergunta complexa, ele vai te dar uma resposta complexa. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu muito com a minha filha. De ontem para hoje, ela tinha que fazer um trabalho. De repente apareceu, ela tinha esquecido o trabalho, de repente ela falou assim, pai, preciso fazer um trabalho que é o seguinte, descobri num jogo online que eu sou filha de uma deusa do Monte Olimpo. E era uma brincadeira e de repente falou que era uma verdade. Então eu tenho que subir até o Monte Olimpo, encontrar com os deuses, conversar com os deuses e dizer o que foi a minha conversa, o que foi que os deuses falaram para mim, o que eu vi lá no Monte Olimpo e quando eu decido, em que momento que eu decido o Monte Olimpo e o que eles falaram para eu fazer aqui na Terra. Cara, imagina isso, fazer um texto de 25 linhas, de repente assim do nada. Isso era 10h30 da noite ontem. Eu fui para o ChatGPT e ele escreveu tudo para mim. Aí eu falei, eu nunca ensinei ela a usar, não. Porque acho que não é o momento dela aprender isso. Mas vai se usar cada vez mais. Mas eu falei para ela, agora nós estamos muito em cima da hora. Isso é para amanhã, tá aqui, Vamos se basear nesse texto aqui e vamos escrever o que você precisa. Ele me deu tudinho.
me disse o que... Ela só escolheu a deusa, né? Artemis. Aí foi lá, disse a deusa Artemis, a deusa guerreira, conversou comigo, disse que na Terra as coisas estão muito complicadas, que eu tenho que descer para dar um jeito nos humanos e salvar a Terra. Que loucura, que loucura. Respondeu. Então a pessoa pode também conversar com uma máquina dessa, às vezes sem saber que é uma máquina, e entabular uma conversa qualquer, de um assunto qualquer, né? Um assunto trivial. E vai conversando e tal, quando vê, de repente, está pensando que está conversando com uma pessoa mesmo e está conversando com uma máquina, né? Tem um filme que se chama Ela. O filme é o seguinte: um homem tem um contato com uma inteligência artificial, ele sabe que é uma inteligência artificial, mas ele se apaixona pela inteligência, fica perdidamente apaixonado pela inteligência artificial. Até o ponto que ele descobre que essa inteligência artificial está falando com ele e com milhares de outras pessoas ao mesmo tempo, porque ela não está só dedicada a você, sim. Ela fala com qualquer um. E aí ele percebe que aquilo era um grande erro, que ele estava se apaixonando por nada. Por uma voz que estava, uma voz muito inteligente, que conseguia manter uma conversa em altíssimo nível, mas que na verdade não era alguém para você ter para o resto da tua vida. Isso me lembra também o filme do Blade Runner, acho que 2049, né? Que com a Ana de Armas, que faz até o papel da inteligência artificial, que tem um holograma que ela também se transforma, acaba se apaixonando por ele. Enfim, aquelas histórias muito interessantes. E realmente isso que você colocou aí do chat GPT, né? GPT. Já deve ter outros também, né? Não sei. Mas nada no mesmo nível. Ainda no mesmo. O próprio Google está correndo atrás, lançou assim experimentalmente para alguns poucos fazerem um teste, mas ainda não tem nada parecido com o chat GPT. Nada. E junto com o chat GPT tem outras inteligências artificiais que fazem outras coisas. Por exemplo, você quer fazer um logotipo da tua empresa, o chat, se eu não me engano, GPI faz esse tipo de trabalho. Você quer... O pessoal do marketing digital está usando muito para criar comerciais para suas templates, para os seus templates na internet. Então, o que eu estou te falando, Renato, esse assunto do chat GPT começou... Tudo bem que o estudo é de muito antes, mas começou a se discutir isso tem alguns meses, poucos meses, e de repente veio uma avalanche de possibilidades que muita gente não estava preparada para isso. Não, e por mais que a gente tenha visto filmes, lido alguma coisa aqui e ali, mas o volume de informações que veio de repente colocado na mesa das pessoas, assim como possibilidade ou como até realidade, foi uma surpresa. Foi uma surpresa, pelo menos para de repente começou a se falar nisso, aí já começou a falar pode conversar e pode fazer desenhos, pode pintar como grande artista, pode escrever uma música. Exatamente. Escrever uma música, pode escrever um texto como se fosse um advogado. Pode fazer inúmeras coisas. Não tem um limite para o que ela pode fazer, desde que seja escrito, né? Ela ainda não consegue assim, montar um robô, esse tipo de coisa ela ainda não faz. Mas o que for escrito ela pode responder qualquer coisa. E pode montar, pode dar, inclusive com racional bem embasado e tal, né? Perfeito. Tem muito advogado que não escreve, como o ChatGPT está escrevendo. Tem muito escritor que não consegue escrever um livro como eles estão fazendo. Que loucura, que loucura. E eu queria puxar essa nossa conversa agora, mais especificamente, para a área dos administradores, né? Que o nosso podcast é o Fala DM, né? Que é muito voltado, não só, mas muito voltado para os administradores de modo geral, os profissionais de administração, tecnólogos e tal. Você com essa sua experiência toda também, de professor, de trabalhar na área, enfim, de uma série de uma estrada bem longa já de atuação dentro da administração. Como é que você vê a administração hoje? Esquecendo um pouquinho a inteligência artificial, mas também um pouquinho com ela, você acha que o administrador hoje, de modo geral, ele está alinhado com os novos tempos, ou precisa de um pouquinho mais? Ou se a rapaziada realmente sabe o que é ser administrador, ou imagina que fui fazer administração porque estava na dúvida, não sabia o que ia fazer, fiz administração. Como é que tá? Como é que tá o seu sentimento de professor? Que lida com essa rapaziada? Infelizmente, eu posso dizer a você que muitos que entram na universidade não têm ideia do que é ser um administrador.
Muitas vezes eles entram por falta de escolha. Porque também hoje em dia é uma covardia isso, você ter que escolher uma carreira tão cedo. Com 16, 17 anos, né? Porque tem muitas carreiras. Era diferente no passado, que tinha administrador, tinha engenheiro, tinha médico. Hoje as carreiras são inúmeras. Então você ter que escolher aquilo com 17, 18 anos, enquanto você não está maduro o suficiente, é cruel. Então eu vejo muita gente que entra, às vezes continua, às vezes acha que é mais fácil continuar, acha que é mais simples, mas eu sempre, como qualquer carreira, tem os brilhantes e aqueles que não são tão bons. Agora, acho sim que está precisando de principalmente nas universidades, está precisando de um alinhamento melhor com o mercado para os administradores. Os administradores estão ficando meio que no passado. E isso é muito ruim, né? Porque realmente é uma carreira que não pode acabar. A administração é fundamental em qualquer coisa, planejamento, em qualquer situação o administrador é fundamental. Então precisa sim de um alinhamento melhor, de repente do CRA com as próprias universidades, para mostrar o interesse dos administradores atuais com as cadeiras que estão sendo ministradas na universidade. Isso eu acho que precisa. Inclusive, a administração ela pode ser segmentada em várias áreas, né? Tem marketing, tem finanças, tem logística, e tem uma série de áreas novas que foram surgindo ao longo dos anos também, né? Que as pessoas às vezes não têm... quem é de fora do ramo nem sabe que existe, mas na realidade existe. Vão se criando, né, novas especializações em relação à própria administração. E essas especializações que são muitíssimo atuais. Você falou o caso da logística. A logística no comércio eletrônico é uma das carreiras mais importantes que tem. Porque o grande calcanhar de Aquiles do comércio eletrônico e sempre foi a entrega dos produtos. Essa é o grande calcanhar de Aquiles, você controlar essa entrega dos produtos. Porque cada vez que você faz uma compra e você devolve essa compra, o comércio eletrônico já começa a perder dinheiro, porque ele vai ter que ou te devolver o dinheiro ou ele vai ter que te dar um outro produto. Ele perde dinheiro. Então, o cara da logística é o papa dentro do comércio eletrônico. Ele tem que ser muito conhecedor do que ele faz. Então, tem várias carreiras assim que precisam de especializações que são o momento agora. São o momento e o futuro também. E o administrador, quer dizer, quando eu falo administrador também, são os tecnólogos também de várias áreas, né? O profissional de nível médio também de administração também. Isso tudo envolve uma expertise necessária para o desenvolvimento das empresas, né? Claro. Das organizações. E as organizações, de modo geral, algumas delas são, por mais que sejam de um ramo qualquer, que não seja da comércio eletrônico, por exemplo, seja um hospital. Sim. Mas o administrador tem seu papel lá dentro, né? Em qualquer local. Planejamento é fundamental em qualquer empresa. Porque o planejamento é o futuro, né? Você está vendo a partir com o olhar de hoje, com a experiência do passado, o olhar de hoje, você está vislumbrando o que a empresa pode e deve fazer para o futuro dela. Claro. Não só na questão de recursos, mas também de possibilidade de novos produtos, né? E o administrador nesse trabalho é fundamental, não é isso? Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. É como você falou mesmo. É aquele cara que vai pensar o futuro da empresa. Para onde essa empresa vai caminhar. Isso é algo que só o administrador sabe fazer. Não tem outra carreira que faça esse tipo de coisa. Então é importantíssimo. E o administrador não precisa ser... Muita gente tem o chamado empreendedor e tem o chamado, que ainda chamavam ainda, de corporativo, mas internamente também, mesmo numa empresa, você pode ter um espírito empreendedor também. Você não precisa ser o dono da empresa para ser um empreendedor. No sentido de ter ideias novas, de ter criatividade, de propor coisas novas e até, às vezes, errar para até um dia acertar, né? Porque você nem necessariamente vai ser certo de primeira. Por mais brilhante que a pessoa seja, né? Também não é necessário que de primeira ela acerte, ou também que só dê sugestões extremamente corretas. Mas, ao mesmo tempo, não pode ter medo de sugerir coisas novas, né? E depende da empresa, né? A verdade, a empresa faz o profissional. Precisa saber se aquela empresa está disposta a ouvir esse funcionário, porque muitas vezes não está. Muitas vezes até o chefe dele coíbe ele de fazer qualquer coisa para
não perder o cargo. Aí já vem uma situação de liderança, de outras coisas. Mas depende muito da empresa. As empresas cada dia mais novas, né? As startups da vida, elas estão muito vendo essa inteligência dos seus empregados, aproveitando muito da inteligência dos empregados. Eu sempre cito o caso do Google também, porque o Google, uma vez ele contratou uma pessoa, porque a quantidade de ideias que se tira de dentro das pessoas que trabalham no Google é uma enormidade. E eles não têm como fazer absolutamente tudo o que foi pensado. Então, ele contratou um grupo só para cuidar dessas ideias e filtrar o que é bom e o que não presta para a empresa. Nossa, e daí saiu várias coisas que o Google Earth mesmo veio uma ideia de um, digamos, empreendedor lá dentro que deu essa ideia e o Google desenvolveu. E em relação ao profissional de administração, os administradores, você acha que falta espírito de corpo? E digo, enquanto profissionais, grupo de profissionais, colegas de profissão, como é que está o espírito corporativo desses profissionais? Você tem contato com estudantes que depois vira um profissional, você também conversa com esses profissionais depois de formados, né? Você deve perceber alguma coisa. Você sente que o administrador está próximo dos seus colegas administradores ou está distante? Ou se estiver distante, o que falta para unir mais, para aproximar? Não sei, se você acha que está distante ou precisa melhorar. De certo modo, eu diria a você que sim, que está... Eu volto a falar que essa minha resposta é particular. Claro, é o meu pensamento. Sua opinião, sim. Eu acho que realmente eles estão afastados. E eu acho que quem pode unir os administradores é o CRA, o Conselho. Os conselhos estaduais, né? Exatamente. Os conselhos estaduais podem unir mais, agregar mais esses profissionais. Eu vejo eles muito afastados, cada um fazendo o seu e sem muita conversa, sem muita troca entre os profissionais. Eu acho que o CRA tem esse papel e deve cumprir esse papel. Eu penso assim. Entendi. Bom, pessoal, eu acho que esses assuntos aqui a gente vai desdobrar mais para frente em outras questões também, em outros assuntos, né? Porque é muito amplo esse negócio. Essa questão da inteligência artificial que você colocou aí, algumas coisas realmente são não digo assustadoras no sentido de nos dar medo, mas que dá um certo receio do que pode acontecer. Eu tenho. Né? Eu sei, você falou logo de primeira. Porque realmente, podendo compor músicas, escrever livros, textos, pintar quadros, conversar como se fosse uma pessoa, ser tutor de alunos, né, de forma... Em alguns casos, até se bobear, substituir alguns professores também, né? Claro. Realmente é uma situação que a gente tem que pensar muito. E, ao mesmo tempo que não pode lutar contra, você não pode lutar contra a modernidade e o avanço da tecnologia, senão você vira um terraplanista. Ou, às vezes, até um pior que um terraplanista, porque quando você tem conhecimento da tecnologia, das possibilidades, mas se fecha no seu mundo achando que aquilo ali não vai te afetar, ou que você não pode ser afetado por ela, você perde a noção de tudo, né? Porque realmente foi aquilo que eu falei você lá perde no começo, do tempo, né? Os professores não acreditavam no ensino à distância. Muitos daqueles professores não conseguiram se manter na universidade em função disso. Porque cada vez a universidade diminuiu os núcleos dela, os seus locais onde davam aula. Hoje, quando eu entrei na Estácio, a Estácio eu dava aula em Caxias, dava aula na Ilha do Governador, dava aula no centro, dava aula no Norte Shopping, dava aula em Nova Iguaçu. E hoje em dia muitas dessas universidades fecharam. E por quê? Porque uma boa parte migrou para o ensino à distância. Porque o ensino à distância para a universidade é também fora de série, né? Porque, sim, os custos são bem mais baixos. Nossa, nem se compara. Você ter que manter uma unidade, né? E de repente você não precisa mais dessa unidade. Não tem que pagar mais hora extra de professores, não tem funcionário, não tem um cafezinho, não tem a energia elétrica. Não tem nada disso. Não tem um porteiro, não tem nada, não tem faxineiro, não tem nada que possa manter aquelas salas funcionando, né? E não tem o centro acadêmico também
funcionando e cobrando, porque você, à medida que está todo mundo afastado, os alunos afastados, até o espírito de corpo dos alunos acaba não acontecendo, porque você não tem um centro acadêmico, né? Não tem um diretório central dos estudantes, você não tem uma aproximação maior, né? Uma organização maior do corpo discente, né? E o corpo docente também acaba ficando afastado, né? A associação de mestres também não acontece. Se torna mais fraca, com certeza. Né? Até você pensar quando as formaturas como eram e como são hoje. Hoje as formaturas são online, os alunos vêm de qualquer parte do Brasil, mas de qualquer parte do Brasil mesmo. Uhum. Eu tenho um aluno que é lá de Sergipe, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, eles todos juntos ali. Às vezes, de vez em quando, no fórum, eles mesmos perguntam: tem alguém aí de Santa Catarina? Eu queria até encontrar a pessoa que está fazendo isso. Você tocou nesse assunto. Eu acho que no ensino à distância, posso estar enganado, tá? Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a figura do professor ela já é essencial e fundamental na aula presencial, óbvio. O aluno está ali para absorver o ensino, o conhecimento que o professor transmitir. Mas eu acho que no ensino à distância, talvez a figura do professor se torne mais importante ainda, porque ele é o polo agregador de todos os estudantes que estão espalhados pelo Brasil. Sim. Você não tem dentro de uma sala de aula onde você é o referencial desses alunos, mas é um referencial direto. Você passa a ser o polo centralizador de pessoas que estão a quilômetros de distância uma das outras, e o professor é aquele ponto em comum, que está, apesar de distante, mas é o que se torna próximo, é o que faz o elo de ligação. Por mais que eles tenham grupos de WhatsApp para trocar ideias, falar mal dos professores, trocar apostila, trocar textos e tal, mas o ponto em comum deles ali não é mais a sala de aula e não é a universidade em si, né? O prédio, é o professor. É o professor que passa a ser o ponto, já era o mais importante, o fundamental ali para a transmissão do conhecimento, mas agora, além de transmissão de conhecimento, ele passa a ser o agregador. É um trabalho, o professor, eu acho que é um trabalho até maior para o professor. Sim. E a ideia da necessidade de estimular os alunos, né? Você precisa entender quais são as dúvidas dos alunos, você precisa entender o que está faltando na disciplina para esses alunos irem adiante. Então eu concordo com você, sem dúvida que o professor se tornou uma peça mais importante do que a própria universidade em si. Bom, professor Renato Guimarães, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. Voltaremos a conversar, como eu falei, esses assuntos vão evoluindo, chat GPT, daqui a pouco vai ter outros chats, outros dias, quando a gente vê um mundo novo, completo, que está se abrindo aí, e as pessoas que de repente foi colocado no colo das pessoas, e a gente agora está se dando conta que aquele mundo que a gente via na televisão, nos filmes, está se tornando cada vez mais realidade, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, estar falando para o seu público aí. Obrigado. Passar um pouco das informações que a intenção é agregar. Claro, com certeza. Não só para os administradores, mas para os professores de modo geral, mas principalmente aqui para os administradores, tecnólogos e estudantes de nível médio do curso de técnico de administração. Eu mesmo, quando comecei minha carreira, comecei como tecnólogo em processamento de dados, né? Pois é. Então assim começou a minha carreira. Beleza. Professor Renato Guimarães, muito obrigado. Obrigado a você.